Porque nós observamos que quando a palavra ela é anunciada, o povo cada vez mais tinha interesse. Porque aonde Jesus está tinha milagre. Aonde Jesus está tinha ressurreição. Aonde Jesus passava tinha cura. Aonde Jesus chegava tinha milagres e respostas da parte do céu. Então o povo ficava com fome. O povo ficava com sede. Louvado seja o nome de Deus para sempre. E nós observamos que a multidão começava a se mover, a se apertar, a ficar um do lado do outro, dizendo: tu está ouvindo o que ele está falando? Eu quero ouvir mais, eu tenho sede, eu quero mais. Quem tem sede de Deus, irmãos, ele não só vai ficar ali, ele sempre vai querer mais. Quando Ezequiel viu um rio, capítulo de número 44 por diante, 42 por diante, Ezequiel viu um rio, e do outro lado do rio ele viu um anjo, um ser com um pau na mão, com uma vara de medir. E quando o anjo dá ordem para Ezequiel e diz: Ezequiel, entra. Ezequiel começa a andar, e ele vê que as águas vai subindo, vai chegando no tornozelo. E agora o anjo mede mais 10 côvados e diz: Ezequiel, entra. Ezequiel começa a andar, e ali vai subir nas águas, vai dando nos joelhos. E agora o anjo mede mais 10 côvados. Vai, Ezequiel, entra. E agora a água passa da coxa, vai chegando aqui na cintura. E agora o anjo mede mais 10 e diz: entra, Ezequiel. E agora a água vai subindo, vai nos lombos. E agora o anjo mede mais 10. E ele diz: vai, Ezequiel, anda. Ele disse: Senhor, não tem como. Só nadando. Ele disse: nade. Às vezes, irmãos, a gente está tão acomodado só com água no joelho, e o Senhor está dizendo: entra, desce. Eu quero que tu vá mais. Eu quero que tu entre nas profundezas da graça. Aleluia. Quem se contenta, irmão, com água nos pés, vai ficar só ali. Mas quem quer mais de Deus, vai ver o extraordinário. O povo olhava um para o outro e dizia: vamos mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero ouvir mais, eu quero mais. Porque quando ele fala, as coisas começam a acontecer. Quando ele fala, milagres acontecem. E o povo dizia: eu quero mais, aqui dentro está ardendo. É como os dois discípulos de Emaús. Era Jesus, irmão, falando e dentro queimando. Quando Jesus fala, não é assim. Vai chegar como uma flecha. Aí cortando tudo dentro da gente, a gente vai fazendo exame na gente, vai olhando: eita, Jesus, eu preciso melhorar isso aqui, eu preciso descer mais o vale, eu preciso cavar mais. É mesmo assim, irmão, a palavra de Deus ela traz sede em nós. No versículo de número 2, a palavra do Senhor diz: e viu esta 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido deles, estavam lavando as redes. Os pescadores do mar da Galileia usavam redes. Quem aqui já pescou de tarrafa sabe. Eu pegava muito peixe de tarrafa, principalmente os pequenininhos. Quando você pega, tem vários tipos de instrumento, né? Tem o vara, né? Tem aquela, tem o anzol, tem a vara, tem aquela que joga, né, com a corda, tem a tarrafa e tem a rede de arrasto, não é? Quando os pescadores iam pescar, eles iam pescar de tarrafa. Porque na ponta da tarrafa tinha pedaço de chumbo. Por que pedaço de chumbo? Quando eles abriam a tarrafa e jogavam, o chumbo afundava e saía arrastando, irmão, todo tipo de peixe. Traía tudo, ia saindo arrastando tudo, e entrando dentro da rede. E a rede, a gente observa que, pela palavra de Deus, que os peixes somos nós, não é? Tem esse significado. Quem aqui já sonhou com peixe e Jesus usou para ganhar algo? Porque a gente vai ver mais adiante, mas cada um tem sua forma de trabalhar, cada um tem um instrumento. Às vezes Deus dá um instrumento a um como de tarrafa, outro de rede de arrasto, outro de vara e outro de anzol de linha. Mas aqui, irmãos, eles estavam pescando com tarrafa, que pega muito peixe também.
só vinha aquele mato, né? Que eu esqueci o nome que fica no meio. Os cabelos do mar, né? Balsa, né? E só vinha só mato. E eles tinham que tirar o mato para não ficar muito pesado. Tinha que tirar para depois jogar de novo. As redes precisavam ser mantidas em boa condição, limpas. Porque rede suja, irmão, não pode pegar peixe. A rede tem que ser lavada, tem que ser limpa. Porque se tiver sujo, o peixe vai se espantar e vai ver que tem alguma coisa descendo sobre ele. Aleluia. Agora, quando a rede está limpa, a rede fica transparente. O peixe nem percebe, mas já está sendo pego, está sendo laçado pela rede. Então nós observamos essa importância, que quando eles estavam ali lavando a rede, quando eles estavam desistindo de ir pescar, aí Jesus chega, irmão. No versículo de número 3 diz: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que eu afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava no barco a multidão. Veja que os discípulos chegaram mesmo na hora que o Senhor estava ali, ensinando, que o Senhor queria ministrar a palavra. Era Jesus subindo no barco de Pedro, de Simão, e eles lavando a rede. Jesus esperou eles lavarem a rede, tirar o mato que estava agarrado, para depois chamar eles de volta para o mar. Porque pescador não pode parar, irmão. Enquanto não bater a meta de ter pegado os peixes, ele não pode parar. Se ele parar, eles vão perder os peixes. E a palavra do Senhor diz no versículo de número 4. Ou melhor, no versículo de número 4 diz: e quando acabou de falar, depois que ele terminou de pregar, disse aos discípulos: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. O versículo 4, irmão, ele mostra algo muito importante. Elementos na formação de um pescador de homens. Jesus ensina aos discípulos. A primeira experiência para ser pescador de homens é a experiência do poder de Cristo. No versículo de número 5, veja o que diz a palavra. E respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que tu mandas? Lançarei a rede. Essa é uma experiência que nós, pescadores, todo mundo aqui é pescador, irmão, não tem ninguém que não seja. Porque Deus chamou você para ser pescador, tanto homem como mulher. Tem que ter a experiência do poder de Cristo. A gente não pode sair a campo, irmãos, sem ter experiência. Se a gente não tiver experiência pessoal com Cristo, não tem como tu ir. Tu pode ir, mas tu vai ficar observando. Mas quem tem experiência é mais ousado. Chega na casa de macumbeiro, de feiticeiro, de cachaceiro, chega daquela autoridade, porque ele sabe que Jesus quebra laço, ele sabe que Jesus liberta, ele sabe que Jesus vira cativeiro. Então, quando nós temos experiências com o Senhor, as coisas são diferentes. Segundo, consciência do pecado e perdão. Nós somos falhos e imperfeitos. Nós precisamos reconhecer que nós somos falhos e imperfeitos, mas que nós podemos alcançar o perdão quando nós se arrependemos. Veja isso, livro de Jó. Acompanhe comigo o livro de Jó, capítulo de número 42. Versículo de número 5 e 6, diz a palavra. O próprio Jó diz: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, depois que ele ter passado do seu cativeiro, ele agora vê, ele diz: agora os meus olhos, eu tinha ouvido falar do Senhor por alguém. Alguém me
valor de ti. Mas agora não é pelo falar. Agora eu vejo a tua grandeza. E agora eu me arrependo no pó e na cinza. Então já conhecia, irmão, a experiência com Deus. Deus às vezes leva a gente para o mar alto. Não é para a gente se afogar. É para a gente ter experiências com Ele. E 3, decisão de seguir a Cristo sem temor. Cristo é mestre, Senhor, Salvador e amigo. A gente vê em João capítulo 15. Quando nós seguimos a Ele, Ele estará disposto a nos ajudar em todos os momentos. No versículo 5, qual nós lemos, contra todas as indagações, nós observamos que Pedro aqui, irmãos, quando Jesus diz, vamos lançar a rede, lancem aí. Aleluia. Pedro olhou para ele e disse, Senhor, mas passou a noite toda, estamos desanimados, é hora de nós ir para casa, estou com sono, passei a noite toda aqui, mas porque tu manda? Pedro aqui estava reconhecendo a autoridade divina de Jesus. Aleluia. Veja que Pedro aqui, irmão, ele chama Jesus de mestre. Quando ele diz mestre, mas por que tu manda, mestre? A gente vai. Irmão, como é bom obedecer. Quem obedece vê milagre. Quando Pedro disse, Senhor, eu vou. Mas a gente tem passado a noite toda. Pedro pensou que conhecia o mar. Ele passou a vida toda dele pescando, irmão. Os irmãos conhecem esse rio aqui, não conhecem? Se os pescadores que gostam de pescar, que ficam aqui na beira do rio, eles sabem onde tem peixe e onde não tem. Pedro disse, Senhor, desde a minha infância eu estou aqui. Os peixes saem mais à noite. A gente passou a noite toda aqui. A gente passou a noite toda aqui, Senhor, lutando. E nada nós pegamos. Mas eu conheço o homem de autoridade. Já que tu está mandando nós ir, nós vai. Mesmo a gente sem pegar nada, a minha fé está lá embaixo. Irmão, às vezes a fé da gente está lá embaixo, né? Teve uma vez que eu saí evangelizando sozinho na campanha. E às vezes a gente sai mesmo, a gente, Jesus prova a gente. Sozinho, irmão. Saí logo da Boa Vista, quando era dirigente da campanha de lá, nosso pastor tinha nos colocado, eu saí, eu disse, Jesus, minha fé hoje acabou. Não tem mais nada não. Mas eu vou. Irmão, tinha um jovem no cemitério. Tinha um jovem no cemitério assim, ó, cabeça baixa. Aí eu disse, não acredito, hoje eu vou ganhar uma alma. Cheguei, eu fui alegre. Quando eu cheguei lá, disse, aí rapaz, como é que tu tá? Disse, eu tô indo, tô andando devagarzinho. Aí eu comecei a pregar para ele, irmão, foi ligeiro demais o negócio. Eu tive uma experiência naquele dia, irmão, que eu nunca tive. Então muitas das vezes, Jesus deixa a fé da gente estar lá embaixo, sem crer em nada, para Ele mostrar para nós que é Ele que manda, é Ele que manda peixe, é Ele que faz as coisas, é Ele que resolve a causa. Às vezes Ele permite que a nossa fé está lá embaixo. Pedro pensava que conhecia o mar, mas quem estava ali era o dono do mar e dos peixes. Quem estava ali era quem mandava na natureza. Quem estava ali era o que ia resolver a situação de Pedro. Pedro cheio de dívida para pagar. Pedro cheio de problema. Mas o Senhor é aquele, irmão, que resolve os problemas. No versículo de número 6. Quando ele começa a levantar os peixes, a Bíblia diz que a rede quase rasgou. Quando ele começa a levantar, quando Jesus disse assim, joga a rede. Quando ele joga, a rede afunda. Quando ele sente o peso, ele olha para Jesus e diz, eu não acredito. Eu não acredito.
gente pega peixe, irmão, quando pega muito peixe, precisa de ajuda. A gente não pode pescar sozinho, porque o barco pode afundar e a rede rasgar. Tem que ter reforço. Aleluia. Acho que a partir de hoje, tudo aqui vai sair na evangelização. Irmãos, quando ele começa a puxar a rede, Glória a Deus. ele olha para Jesus, versículo de número 8. Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, ausenta-te de mim, eu sou pecador. Sai do meu barco, Senhor. Não mereço que o Senhor esteja aqui comigo. Irmão, aquilo é muito forte, esse versículo é muito forte, o versículo 8. E teve uma vez que eu estava lendo, até hoje mesmo, estava lendo hoje pela madrugada e a lágrima querendo descer. Jesus me segura aqui, senão eu vou terminar a leitura. Veja que a diferença do versículo 5 ao versículo 8, quando ele chama Jesus de mestre. Mestre é o quê? Não é ensinador, é professor. A diferença do versículo 5 é que Pedro chama Jesus de mestre. Mas no versículo 8, ele já muda. Ele diz Senhor. Porque mestre, irmão, veja em Mateus capítulo 26, versículo 48 ao 50, quem chama Jesus de mestre é Judas. Judas nunca teve Jesus como Senhor. Quem conhece Jesus como Senhor, ele está reconhecendo a soberania de Jesus. Glória a Deus. Quem chama Jesus de mestre é só como professor. Tu és o meu professor. Mas Pedro, ele chamou de mestre no versículo 5. Quando foi no outro, ele disse: Senhor, vejo que tu és Deus. Aleluia. Vejo a tua soberania. Às vezes, irmão, Jesus leva a gente a esse ponto. Aleluia. Às vezes a gente só conhece Jesus como mestre. Aleluia. Mas Jesus quer que a gente reconheça Ele como Senhor, que manda em tudo, que ordena tudo, que tem autoridade sobre tudo. Interessante Glória a Deus. é que Judas, mesmo conhecendo, ele como mestre o entregou Glória para ser crucificado. Aleluia. Mas Pedro disse: Tu és Senhor, Tu és Deus, Tu és soberano. Glória a Deus. E continuando para a gente concluir, diz: Simão Pedro ficou maravilhado com esse milagre. Simão reconhece a autoridade divina de Jesus. Sua primeira reação foi sentir sua insignificância em comparação com a grandeza de Jesus. Irmãos, quando Pedro estava a noite toda com os discípulos, decepcionado, disse: mas rapaz, a gente não pegou nada. Mas quando Jesus chegou, mudou a situação. Pedro agora fica perplexo. Como pode? Eu conheço esse mar aqui mais de 20 anos. Venho pescar aqui toda noite, todo dia, e não pego, e hoje eu não consegui pegar nada, porque todos os anos eu pegava peixe. Mas hoje, por que eu não consigo pegar mais nada? Aleluia. E a palavra do Senhor, irmão, mostra que Pedro ali perplexo, quando pegou o peixe, botou dentro do barco, o barco ia afundar. Porque, irmãos, quando a gente sai sem a direção de Deus, dá tudo errado. Se lembra que da outra vez, no capítulo 20 de João, ele foi pescar de novo, Pedro. Quando Jesus morreu, ressuscitou e foi embora, Pedro olhou para o outro e disse: olha, vocês eu não sei, mas eu varrei daqui, eu vou pegar peixe, vou para o mar de novo. Não era para Pedro ir para o mar, irmão. Mas ele disse: eu vou para o mar de novo, vou passar a noite lá. Se você quiser ir comigo, às vezes tem um irmão que chama eu para pescar à noite. E às vezes eu vou, porque a gente passa meditando. E é interessante porque o peixe só vai à noite, viu? Só vou lá, Pedro, vou de novo. Mas só que Jesus mandou os peixes para o outro lado. Disse: ele vai passar lá de novo. Quando foi de manhã cedo, ele disse: vamos embora, dá certo mesmo. Esse negócio de pescar não dá para mais não, Tiago, dá não. O peixe não quer vir mais para nós. Jesus lá na praia disse:
Ei, filho, joga do mesmo lado lá, o direito. Quando ele jogou no direito, quando ele puxou, sentiu o peso. Quando ele sentiu o peso, ele disse: João, ela é a sombra da ilha. Eu conheço essa voz, João. Essa voz aí é dele. Vamos sair daqui, João. Nosso lugar não é aqui. Ele nos chamou para ganhar alma. Entre tu, minando e a mim, entre a folha. Deus te chamou para uma obra específica que tu não pode voltar mais para o lago. Ele agora te fez pescador de homens e mulheres. Às vezes a gente diz: Senhor, quero mais não, vou pro mar, viu? Vou me encostar aqui na beira do mar de Genezaré. Mas o Senhor, irmão, quando a gente vai contra, Ele faz as coisas aos contrários. Ele diz: não, eu quero tu na minha posição, naquilo que eu te coloquei. Eu quero tu ali, não sai de lá. Porque se a gente sair de novo, eu vou pro mar, pescar de novo. Aí Jesus manda os peixes embora. Porque quem manda é Ele. Se Ele te chamou, Ele te escolheu. Fica na posição que Ele te chamou. João disse: não, tu não me escolheste, mas foi eu quem escolhi vocês. Eu nomeei, vocês não tinham nome, eu dei nome a vocês. Era Jesus dizendo a Pedro: Pedro, tu não me escolheste, eu fui que te escolhi. Foi eu que te dei nome, eu troquei até teu nome era Simão, hoje tu é Pedro. Como era que tu se chamava lá atrás? Tinha muitos apelidos, irmão. Mas Jesus é aquele que bota um nome em nós. Transforma. Hoje, tu não vai ser pescador de peixe. Hoje, tu é pescador de homem. Glória a Deus. E o interessante é quando Pedro diz assim: Senhor, eu sou pecador, afaste de mim. Ele diz: para, Simão. Hoje, eu transformo a tua vida. Hoje eu dou um 360, Simão. Hoje tu vai ser pescador. Irmão, Simão passou por cada experiência com Deus. Eu estava em casa e disse: Deus, que mistério. Porque a partir daqui, irmão, Simão vê coisas do céu. Quando ele reconhece, quando diz: Senhor, eu não sou digno não, sai do meu barco, sou pecador. Aí Jesus olha para ele, eu creio que Jesus, irmão, olhou para ele e disse: é você mesmo. É você que não se sente nada. É você que muitas das vezes diz: Senhor, eu não sou ninguém, eu não sou nada para que eu sou. É você mesmo. É você que eu quero. É você que eu quero para fazer a diferença, para ser o instrumento, irmão. Tem pessoas aqui que Deus chamou lá do buraco, lá de Genezaré, e Deus colocou aqui para ser um instrumento nas mãos dele. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus te chama, Simão. É tempo de lançar a rede. Ele é a sombra da área. Lança a rede no teu lar, lança a rede fora, aos teus vizinhos. É tempo de lançar a rede, porque assim diz o Senhor pela sua palavra: dias de experiências estão chegando. Tu crê nas experiências de Deus? Tu crê que Deus mostra a gente, irmão, tendo experiência? Pedro teve uma vez que estava no mar de novo, mas era diferente. Jesus estava no barco. Jesus desceu, foi para a popa, ficou lá. De repente o vento. Quem vai acordar ele? Senhor, vamos morrer. Olha o vento, olha o Márcio, nos ajude. A gente vai morrer, você vai morrer também. Jesus se levanta. Irmão, quem aqui já dormiu e alguém foi acordar e acordou muito estressado? Eu já, viu? Ninguém gosta de ser acordado quando o negócio tá bom, né? Mesma coisa foi Jesus, irmão. Jesus estava dormindo um sono tranquilo, na tempestade.
Mas chegaram lá e disseram, acorda. Jesus estressado com certeza. Disse, rapaz, eu estava dormindo um sono tão bom. Aleluia. Se levanta, chega na bomba e diz, vento, para, aquieta-te. Quando ele disse isso, os discípulos João olhou para ele e disse, quem é este? Quem é este que domina a natureza? Quem é este que diz para o vento e o mar se acalmar? Ei, eu não sei qual é a tempestade que tu está, mas o dono do teu barco, ele tem o domínio para acalmar a tempestade. Recebe a calmaria de Deus nesta tarde. Recebe a calmaria de Deus. Te tranquiliza, porque se Jesus está no teu barco, ele não vai afundar. Ele vai dar ordem. Tu crê que nesta tarde, ordem celestial da parte de Deus está descendo para a tua casa, a tua família. Tu chegasse aqui pela misericórdia. Tu chegasse aqui no vento tempestuoso. Mas Jesus é aquele, irmão, que diz, vai em paz. Vai tranquilo. Surpresa. Teve outra vez que agora estava no barco. Jesus estava com o discípulo. Já vou terminar, irmão. Estava no monte. Jesus olhou para o monte. Jesus olhou para o monte e disse, eu vou orar. Aí disse o discípulo, entre no barco e vá para lá, pro meio, do outro lado. Aí o discípulo, o senhor vai vir não? Aí eles já ficaram meio assim, meio cismados, porque sabe, irmão, quando Jesus manda o negócio, sempre alguma coisa vai acontecer. Disse, e agora, rapaz? Jesus não vai com nós, mas vamos lá, ele mandou, né? E quando Jesus não está no barco, as coisas tremem, né? O negócio fica meio estreito. Olha para o canto, olha para o outro e não vê nada. Mas quando Jesus está no barco, irmão, o negócio muda. Aí o discípulo, tá certo, senhor, nós vai. Mas o senhor vai chegar lá, né? Vamos, nós vai, eu vou, rapaz, vai na frente. Irmão, vi uma nuvem muito preta, carregada de água. E os discípulos olhando. E essa nuvem aí, Tiago? Vai chover, Tiago, mas vai morrer nesse mar aqui. O mestre não está aqui para acalmar de novo. E essa nuvem. Às vezes, irmão, Jesus manda a gente ir. E a gente olha as nuvens, tudo preto, escura, o temporal fechado. Diz, mas Jesus não está aqui agora. Como é que vai acalmar essa tempestade? Aleluia, glória a Deus. Mas Jesus é surpresa. Glória a Deus. Quando foi 3 horas da madrugada, o discípulo remando, o braço doendo, dizendo, Tiago, nós vamos morrer. Pedro, rima aí, varão, porque nós vamos morrer. Aí diz que não, Jesus olha de longe. Não pergunte como Jesus chegou lá. Jesus só desceu. Quando chegou na praia, de repente Jesus estava lá. Apareceu alguém andando no mar. Aí Pedro olhou para Tiago e disse, Tiago, João, olha o fantasma, Tomé, corre! Aleluia. Aí Tiago olhou para João e disse, João, e agora? Nós vamos morrer, nós tá tudo em torno, já tá vendo o bicho, já tá vendo o fantasma, João, e agora? Glória a Deus. Jesus vai cortar esse negócio, irmão. Sou eu! Que fantasma o quê? Sou eu! João, é o senhor, mestre? É não. Aí Pedro, né, que é mais ousado, sempre Jesus teve negócio com Pedro. Se é o senhor, deixa eu ir contigo. Até aí? Aí Jesus disse, tu quer vir, é? Chega, vem pra cá. Quando Tiago pegou João e Pedro, botou assim, pegou Pedro e botou assim, aí talvez João disse, Pedro, vai não, Pedro vai morrer, Pedro, isso aí é fantasma. Aí Pedro, não, eu conheço a voz dele, vai, me joga aqui. Quando botou no mar, irmão, começou a andar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Me mostre na Bíblia qual foi o homem que andou sobre as águas. Glória a Deus. Pedro, Deus sempre teve negócio com Pedro. Aleluia. Mesmo Pedro, sem que, todo atravessado, todo enxerido, mas Jesus sempre teve negócio com Pedro, irmão. Glória a Deus. Pedro viu coisas e passou por
por situações que ninguém nunca passou, teve experiências com Deus. Sabe por quê? Desde o começo, Pedro nunca achou digno. Deixa eu dizer uma coisa para me sentar nesta tarde. Deus tem experiências para a tua vida. Minha irmã, às vezes, irmão, Jesus já me revela em sonhos. Jesus já me mostra alguma coisa. Mas Deus quer te levar mais para fundo. Deus quer te levar mais para o secreto. Deus quer mais um particular mais fundo contigo, mais íntimo, porque Ele quer mostrar coisas extraordinárias. Ele quer abrir o céu, assim como Ele veio para Ezequiel. Diz: Ezequiel, tu tá vendo o que? Eu vejo uma roda dentro de outra roda. Vejo a carruagem, vejo os querubins, vejo o serafim pegando fogo. O que é que tu vê? Eu vejo o Espírito, assim como um raio. Deus vai ter experiências contigo. Não te assuste, mulher, porque Ele vai te revelar nas madrugadas. Ele vai te mostrar, Ele vai abrir teus olhos. Ele vai te revelar os segredos celestiais. Tu crê? Tu crê que tem mais para tu? Tu crê que o céu vai se abrir assim como Estevão? Continua, vai firme. Porque coisas dos céus tem preparado. E para Pedro, que tem Pedro aqui nesta tarde, que não se acha nada, que não tem nada, prepara-te para a surpresa, Pedro. Surpresa. Quando pensa que não, Senhor, que mistério é esse? Nunca imaginei isso. Prepara para a surpresa. Deus vai te levar para as tempestades. Deus vai te levar para as tempestades no tempo que as nuvens estiverem fechando o céu. Mas te acalma, te tranquiliza que Ele chega. Ele chega, Ele quer que a gente passe, irmão, pelas tempestades, porque vendavais estão vindo por aí, uma nuvem negra está vindo sobre a terra, mas Ele está no barco contigo. Ele não vai sair de lá. Te acalma, te tranquiliza. As coisas podem até estar do avesso, mas quando Ele está, dá tudo certo. Continua, Ele está no controle. Deus nunca perde o controle de nada, irmão. Ele nunca perde o controle de nada. Está tudo na palma da mão dele. Se tu crê, levanta a tua mão e dá glória nesta tarde para Jesus.